Que nos abriga o seu amor. Haveremos de amar. Já está transmitindo? Já está? Boa noite a todos. Nós vamos começar a nossa reunião. Hoje nós teremos a nossa irmã Jane Dias Nós vamos estudar o livro Pensamento e Vida e vamos estudar o capítulo que fala sobre prosperidade, né? No próximo sábado, vamos estudar com o nosso irmão Walter com o tema hábito. E na terça-feira que vem, estudaremos, né, juntos. Eu trarei o tema dever. Nós temos uns convites aqui para fazer para vocês. No terceiro sábado de agosto, dia 17, nós teremos aqui na nossa casa um seminário. Vai ser no sábado, então, das 9 ao meio-dia. Nós estaremos aqui com os nossos irmãos Eduardo Araújo e Maria de Fátima Miranda. São lá da Rádio Rio de Janeiro, não sei se vocês assistem, né? Então, eles vão fazer uma exposição e depois, então, a gente, né, vai ter um tempo para perguntas, mas nesse intervalo, nós faremos um lanchinho, tá bom? Aí, senão a gente não aguenta, né? De nós, meio-dia sem nem um lanchinho, né? A gente sempre faz aquele lanchinho. Então, a gente vai ter um lanchinho. O tema vai ser empatia e comunicação não violenta. Vai ser uma manhã deliciosa, né? Nos sábados nós já ficamos aqui a manhã toda, não é? Porque temos a reunião pública de 9 às 10, depois a gente tem o ESD, né? E aí até meio-dia. E nesse dia, então, nós só teremos, depois da reunião, esse seminário. Também teremos aqui na nossa casa uma peça. Vai ser no dia 24, no outro sábado, então, seguinte, dia 24, a peça Há 2000 anos. Né? Aquele livro, né, do Emmanuel, né, ditado pelo Emmanuel, a Francisco Cândido Xavier. Vai ser muito legal. Quem vai aquele Kaique Assunção, né, que vai trazer essa peça para cá, para nossa casa. Dia 24 de agosto, às 16 horas. Aí já vai ser à tarde. Né? Então, estão todos convidados. Aí, quem estiver interessado, a gente mesmo vai vender os convites. Esse é um evento do 10º seu, tá? Então, assim, as casas vão vender os convites. Então, acho que é imperdível. Já falei do nosso estudo do sábado, né, o ESD. Nós também temos estudos terça-feira, das 7 às 7h30, né? ESD também. Na quinta-feira, nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, às 7 horas da noite, e às 20 horas nós temos o estudo da mediunidade. Tá? Então, sábado, não vamos esquecer, mais importante que tudo, né? A evangelização infantil, 9 horas da manhã, junto com a nossa reunião pública.
Então, vamos então passar à leitura da página, já ia esquecer disso. Do livro Fonte Viva, ditado por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. Ajudemos a vida mental. E seguia-o uma multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Mateus 4, 25. A multidão continua seguindo Jesus na ânsia de encontrá-lo, mobilizando todos os recursos ao seu alcance. Procede de todos os lugares, sequiosa de conforto e revelação. Inútil a interferência de quantos se interpõem entre ela e o Senhor, porque de século a século a busca e a esperança se intensificam. Não nos esqueçamos, pois, de que abençoada será sempre toda a colaboração que pudermos prestar ao povo em nossa condição de aprendizes. Ninguém precisa ser estadista ou administrador para ajudá-lo a engrandecer-se. Boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestras no edifício da fraternidade humana. E contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem é colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina. Descerra-se à nossa frente precioso programa nesse particular. Alfabetização, leitura edificante, palestra educativa, exemplo contagiante na prática da bondade simples, divulgação de páginas consoladoras e instrutivas, exercício da meditação, seja a nossa tarefa primordial o departamento dos valores íntimos e pessoais. Auxiliemos o companheiro a produzir quanto possa dar de melhor ao progresso comum, no plano, no ideal e na atividade em que se encontra. Orientar o pensamento, esclarecê-lo e sublimá-lo é garantir a redenção do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Ajudemos a vida mental da multidão e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna. Graças a Deus. Então vamos elevar os nossos pensamentos, as nossas mentes e agradecer a Deus, nosso Pai, agradecer a Ti, Jesus, porque aqui estamos mais uma vez na Tua casa para aprendermos um pouco mais da Tua doutrina de amor. Que tenhamos, Senhor, os nossos corações, as nossas mentes abertas para melhor compreender a lição dessa noite. Que possamos, querido Mestre, estar atentos a tudo. Abençoa todos nós aqui presentes, nossos familiares, todos os nossos amigos, os trabalhadores, os frequentadores desta tua casa e seus familiares. Envolve também, Senhor, em tuas bênçãos de amor e paz, cada irmão nosso em humanidade. Que seja, Senhor, assim, em teu nome, em nome de todo bem, em nome de Deus, nosso Pai, acima de tudo, que possamos iniciar a nossa reunião, não nos esquecendo de pedir as vibrações, o envolvimento, o auxílio para a nossa irmã Jane, que traz o estudo desta noite. Fique conosco, Mestre amado, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Estou passando a palavra para a Jane, já está aqui.
Boa noite a todos. Então, hoje, dando sequência, né, ao livro Pensamento e Vida, que é o que nós estamos estudando aí ao longo desses meses. Hoje eu coloquei ali a imagem da capinha que eu tenho, ó, dessa edição que é antiga, edição bem antiga, Pensamento e Vida. E sempre lembrando que esse livro é uma cartilha da tradição oral no plano espiritual. E como a Enir lembrou na outra semana, e todos que temos chegado aqui temos lembrado, nós já ouvimos todas essas lições no plano espiritual. Quem se lembra delas? Ainda bem que a espiritualidade trabalha com a gente com repetição, né? Sabe que nós precisamos ouvir e anotar e tentar entender. E quando a gente pensa que já entendeu e vai agir, percebe que a compreensão foi pequena ainda. Mas não desistem da gente, continuam aí, porque sabe que nós seremos prósperos, com toda certeza. Então vamos ver como é que Emmanuel, o que Emmanuel dita a Chico Xavier nesse livro, nesse tema prosperidade, que já está sendo o capítulo 19. Já relembramos 18 lições. Então, são 30 lições, já passamos da metade, hein? Então, dá para a gente relembrar de como foi a época em que estávamos no plano espiritual. Eu coloquei praticamente toda a página, em alguns trechos, para que a gente tome contato mesmo com essa leitura e comente sobre ela. Na verdade, vai ser uma leitura comentada, que é o que eu ainda consigo fazer, né? Prosperidade na Terra quer dizer fortuna, felicidade. Beleza, para a gente é fato, né? Pessoa próspera, aquela pessoa afortunada e feliz. Nada contra, até aí. Grande parte das criaturas, almejando-lhe a posse, pleiteia relevo, autoridade, domínio. Gastam-se largos patrimônios da existência para conquistar-lhe o prestígio. E não falta quem surja no prélio, estudando as forças ocultas para incorporar-lhe o bafejo. Então, é tão importante, que tem pessoas que até, né, vão atrás das forças ocultas para poder conseguir essa prosperidade. Ih, ali meu telefone, né? Sai daqui, Antônio, que eu vou tirar esse negocinho para não ficar tocando. Vou botar no silencioso. E interessante que hoje, na Rádio Rio de Janeiro, falou-se sobre feitiçaria, né? Falou sobre macumba. Foi bem interessante também. Obrigada. Então, algumas vezes até procuram essas forças ocultas para tentar a prosperidade. E lá no Livro dos Espíritos, vem também comentando essas questões, né, sobre aquelas leituras de mãos. E aí eu lembrei que o pai do Chico Xavier ficava meio revoltado com ele, especialmente no início, quando ele começou a receber as mensagens do plano espiritual, porque nenhum dos espíritos diziam para Chico Xavier os números que cairiam lá no jogo que ele queria ganhar. Então, ele ficava bastante chateado com isso, que os espíritos não ajudavam o Chico Xavier a sair daquela miséria, né, material que ele vivia, e ele queria que ditassem números para que ele jogasse e ficasse rico, né? Então, você imagina. No início, ele já nem compreendia bem, né? Mas já que o filho falava com essas forças ocultas, né, que elas pudessem ser um pouco úteis. Então, não são poucas as pessoas que procuram, sim, fazem, infelizmente, de tudo e mais um pouco para atingir essa prosperidade material. Eu fiquei pensando, por que no plano espiritual nós tivemos um momento em que foi importante para a gente que ia renascer na Terra pensar, analisar, estudar sobre prosperidade. Então, isso aí tem muito a ver com o que a gente também deseja aqui. Milhões dos homens de hoje vivem a cata de ouro e predominância, com o mesmo empenho com que antigamente, em aprendizados mais simples, se entregavam aos mistérios primitivos de caça e pesca. É que na procura desse ou daquele valor da vida, mobilizamos a energia mental, constituída à base de nossas emoções e desejos. Então, milhões e milhões, né, a maioria dos homens ainda hoje, da humanidade ainda hoje, se
se dedica a conseguir esse prestígio, essa fortuna, com a mesma energia que fazia quando a economia era apenas caçar, pescar. Quando a vida era mais simples materialmente, toda a energia ia para a conquista, né? Daquelas questões materiais. E hoje, tanto tempo depois, quando a economia, né, já virou, já mudou tanto, milhares e milhares de pessoas ainda continuam gastando toda a sua energia à busca da fortuna, à busca dessa prosperidade material. E aí vai falar até do que falou a página, né? Cuidar da vida mental. Imprescindível cuidar da vida mental. E ali fala que mobilizamos a energia mental constituída à base de nossas emoções e desejos. Nós colocamos toda a nossa energia mental para o que é a base do nosso desejo, para aquilo que nós desejamos, para aquilo que nós queremos. É o famoso desejo central, né? Ontem, ainda na reunião da noite de ontem, a gente lembrou do desejo central, né? Porque o desejo central é o que a gente de fato almeja, o que a gente de fato quer, deseja. Inclusive, é esse desejo central que os espíritos desencarnados que querem nos dominar conhecem em nós. Eles aprendem isso na escola de Vingadores. Não é só a Marvel que tem os Vingadores, não. No plano espiritual tem uma escola, que é a escola de Vingadores. Essa escola, os espíritos que ainda estão voltados ao mal aprendem como dominar, como obsidiar. Porque nós nunca devemos desprezar o mal, porque o mal é inteligente, o mal é organizado, o mal é disciplinado, né? Ele não existe de fato, o mal é a ausência do bem. Conforme o bem chega, se aproxima e amplia, o mal vai, né, recuando. Então, por isso que a nossa ação precisa ser na direção do bem. Mas não podemos descuidar que o mal tem todas essas características também. Então, na escola de Vingadores, eles aprendem como fazer esse domínio. E um fala para o outro assim, não, é fácil, basta descobrir o desejo central. Então, eles têm tempo, né? São dedicados, nos acompanham e descobrem qual é o nosso interesse principal, aonde se enraizam, né, os nossos desejos. E ali, observando isso, trabalham para ampliar ainda mais aquele desejo para que a gente tenha algumas quedas espetaculares, como temos tido aí ao longo das nossas experiências. Então, aonde a gente vai colocar essa maior vontade, essa energia mental? Aí por isso que Jesus, que Mateus coloca lá uma fala de Jesus, que ele diz, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus 6, 21. Então, aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Está toda a nossa energia mental colocada naquilo que nós desejamos. Então, precisamos ter cuidado, né? Termos cuidado com o que é que nós queremos, o que é que nós desejamos, porque é ali que vai toda a nossa energia mental, toda a nossa dedicação. Por isso, lá no plano espiritual, nos lembraram dessa importância de estudarmos sobre prosperidade. O espelho do coração, constantemente focado no rumo dos objetos e situações que buscamos, traz-nos à rota os elementos que nos ocupam a alma. Então, eu vou, né, plantando, colhendo, cultivando exatamente aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero. E fala do espelho do coração. Nesse livro, várias lições falam sobre espelho, sobre refletir. Fala até que a nossa vida é o reflexo daquilo que nós mesmos plasmamos, daquilo que nós mesmos queremos para nós, é a nossa vida. Aqui, quando eu falo da prosperidade, fala do espelho do coração, porque é onde essa energia mental, onde esse desejo todo está sendo conjugado para aquele foco ali. Então, conforme, né, o nosso desejo, nós vamos buscar as situações, os objetos, tudo aquilo vai nos dando aquela rota, a diretriz para o que, de fato, nós queremos, nós almejamos, né? Ali achei interessante aquela imagem ali. Aqui embaixo são moedas de ouro, né? Arvorezinhas plantadinhas, e olha qual o fruto daquela árvore ali, um monte de saco de dinheiro, né? E na infância, quantas vezes os pais nos dizem, né? Você pensa que dinheiro dá em árvore, né? Pensa que dinheiro dá em árvore. Às vezes a gente pensa que dá mesmo, né? Quer até plantar dessa forma. Não esqueçamos, todavia, que na laboriosa jornada para a glória divina,
nos confundimos sempre com aquilo que nos possui a atenção, demorando-nos nesse ou naquele setor de luta, conforme a extensão e duração de nossos propósitos. Então, nós nos confundimos com aquilo que nós desejamos. Nós, às vezes, somos aquilo que nós queremos. Então, perdemos, às vezes, um pouco a identidade, nos identificamos com aquele objeto de desejo nosso, passamos a viver, né, o tempo inteiro nos confundindo com aquele objeto, né, com aquilo que nós desejamos, com aquele exercício da busca, no caso aqui da prosperidade. E, às vezes, perdemos até um pouco da nossa identidade, nos desconhecemos, quando lá na frente, né, caímos, né, caindo em si, a gente, às vezes, até se desconhece com atitudes que tomamos desavisadamente, porque estávamos perseguindo uma meta que não era exatamente a meta que nos levaria à glória divina. Que a nossa jornada é para a glória divina. Todos nós estamos num processo evolutivo. Estamos evoluindo na busca da felicidade, que é direito nosso, que é a vontade de nosso Pai, que sejamos felizes. Então, nessa nossa trajetória, né, para nos tornarmos espíritos puros, muitas vezes nós nos desviamos dessa rota, fazemos uma rota que vai atrasar a nossa trajetória divina. E vamos ser distraídos e vamos perder algum tempo com isso. Então, ali vem falando, conforme, né, a extensão e a duração dos nossos propósitos. Muitas vezes nós nos cegamos aí com o brilho aí desse ouro, com o brilho do que nós desejamos. Como no filme cinematográfico, em que a história narrada é feita pelos quadros que se sucedem ininterruptos, a experiência que nos é peculiar, nessa ou naquela fase da vida, constitui-se dos reflexos repetidos de nossos sentimentos, gerando ideias contínuas que acabam plasmando os temas de nossa luta, aos quais se nos associa a mente, identificando-se de modo quase absoluto com as criações dela mesma, à maneira da tartaruga que na carapaça formada por ela própria se isola e refugia. Aí ali tem duas imagens para nós pensarmos. Um filme cinematográfico, né, que é feito de vários quadros. Aqueles quadros vão passando tão igual quando tem desenho em quadrinho, né, faz desenho em quadrinho. É um detalhezinho de um quadrinho para o outro que dá a ideia de movimento. Então, vários quadros, né, que vão se sucedendo e dando aquela ideia de movimento. Com isso, com esse movimento ali, constituem esses reflexos repetitivos, né? Ficamos naquela monoideia, naquela única ideia que se repete, se repete, se repete. Quando a gente vê, a gente está transitando o tempo todo naquela mesma ideia, naquela repetição, sem reflexão. E ali fala, é igual a tartaruga, né, que cria para si aquela carapaça, aquele casco, que ao mesmo tempo que a protege, também a aprisiona. Então, é um mecanismo de proteção, mas também de aprisionamento. Então, aquela monoideia que a gente vai acalentando, aquela única ideia, nós ficamos presos ali, como se estivéssemos andando em círculos, naquela mesma ideia, sem conseguir enxergar um pouquinho além dali. Então, no caso da tartaruga mesmo, tadinha, quando ela, por algum acidente, ela vira, né, com o casco para baixo, nossa, né, passa maus bocados ali para conseguir se revirar, e sem contar que ali ela fica, né, mais vulnerável, que a parte mais vulnerável dela é aquela parte ali. Ela se esconde, se protege, mas ao mesmo tempo que se esconde, se protege, também se aprisiona. Então, muitas vezes, nessa busca da prosperidade, nós também nos tornamos prisioneiros dessa mesma vontade, dessa mesma energia mental, repetida, de maneira a nos distanciar da verdadeira meta que nós temos. Isso tudo são fases aí da nossa evolução. Ainda é natural que a gente ache dessa maneira. Eu voltei lá no capítulo 1 desse mesmo livro, Pensamento e Vida, só para falar de novo da questão dos reflexos, dos espelhos. Lá no capítulo 1, um trechinho fala: ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Então, não tem. A gente está trocando, permutando, trocando ideias, impressões, energias, o tempo todo, esse movimento de troca de permuta.
Ninguém está fora desse movimento. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Olha bem, eu projeto imagens, eu recebo as imagens que outro projeta, eu projeto imagens, eu recebo imagens e respiro naquela ambiência, naquele clima ali. E não tem uma outra forma de vida que não seja essa, que o tempo todo nós estamos projetando nossas ideias e estamos recebendo as ideias que os outros projetam também. Às vezes a gente não quer até sacudir um pouco a cabeça está tão assim, está tão confusa, né? Estamos tão cheios de ideias, e nem todas aquelas ideias são as nossas. Porque nós também estamos absorvendo outros pensamentos, outras questões. Então, cada vez mais está sendo divulgada a questão da meditação, a questão da viagem interior, né? De acerenar um pouco, de parar um pouco, de pensar se aquilo que você está sentindo é de fato seu e se aquilo que você está sentindo merece a sua atenção e o seu cultivo. Que essa ideia é da gente cada vez mais nós nos tornarmos donos de nós mesmos, de nossas ideias e de nossos ideais também. Isso caminhando para a liberdade. Para elas, né, para o mundo das imagens, estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam. E, através delas, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. Olha que beleza. Esse mundo de imagens também, mundo de ideias, é também o mundo que vai nos levar ao progresso. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Então, a nossa mente faz a vida que nós desejamos viver. O alicerce, né, da vida é justamente essa projeção mental, essa nossa criação mental é que faz o alicerce da nossa vida. Por isso é tão difícil mudar o outro. Falei, é tão difícil, mas na verdade vou corrigir. É impossível. É impossível, porque cada um alicerça ali a sua vida com seus reflexos, com seus pensamentos, com as suas vontades. E só a própria pessoa é que pode mexer na sua vontade. Então, por isso que a gente, por mais que tente, a gente não consegue mudar a forma que o outro pensa. A gente pode, por fora, né, incentivar, dar conselhos, dar exemplo, né, o que mais funciona, né, o exemplo que arrasta. Então, a gente pode, no entorno, fazer isso. Mas cada um vai, no momento exato da sua condição, absorver e escolher fazer a mudança. Então, o reflexo mental mora no alicerce da vida. Cada um alicerça a sua vida com reflexo da sua própria mente, da sua própria vontade. Por isso que eu voltei lá no capítulo 1 para falar sobre o espelho da vida, porque nesse fala do espelho do coração. Em razão disso, o conceito de prosperidade no mundo é sempre discutível, porquanto nem todos sabem possuir, elevar-se ou comandar com proveito para os sagrados objetivos da criação. Então, esse conceito de prosperidade aqui na vida material é sempre discutível, porque no nosso processo de evolução, nós precisamos passar por todos os papéis, por todas as experiências, até chegarmos à completude, até chegarmos a puros espíritos. Então, nessa jornada aí, tem momentos em que eu vou estar numa posição de mando, para que eu aprenda a mandar. Em outros momentos eu vou estar numa posição de que eu preciso aprender a obedecer. Em alguns momentos eu estou com a riqueza material para que eu consiga mover aquela riqueza em benefício de todos. E de outras vezes eu vou estar totalmente desprovido das questões materiais para que eu também aprenda a resignação e para que eu também dê oportunidade para o outro me ajudar, para eu também ser ajudado. Porque às vezes o nosso orgulho é tão forte, tão premente, que a gente não se permite ser ajudado, gente. E é difícil. A base disso aí é o orgulho. Às vezes a gente não aceita ajuda por orgulho. Então, nem todos sabem, né, exercer naquele momento as funções. Por isso que é discutível a prosperidade no mundo. Muita gente, pela reflexão mental incessante em torno dos recursos amoedados, progride em títulos materiais. Entretanto, se os não converte em fatores de enriquecimento geral, cava abismos dourados nos quais se submerge, gastando longo tempo para libertar-se do azinhavre da usura. Então, pessoas, né, que progridem
muito materialmente, mas se não faz uso daquele progresso material para benefício de todos, não está usando devidamente os recursos, que não são nossos, que são emprestados. Todos os recursos são divinos. Hoje eu ouvi de novo aquele hino que fala tudo é do Pai. Já ouviram? Hoje coloquem para ouvir. É lindo, tudo é do Pai. O padre Fábio de Mello canta e também uma cantora gospel canta. É lindo esse hino, quando fala que tudo é do Pai. E esse hino, ele conta a história do filho pródigo. É muito lindo. Hoje eu ouvi, nossa, puxa, muito, muito legal. Não dá muito para trazer aqui nessa hora, por conta de como a gente transmite, né, pela internet. Tem as questões dos direitos autorais, então a gente às vezes não pode colocar muita coisa aqui, né, para divulgar. Mas assim, tudo é do Pai. É lindo, lindo, lindo. Conta direitinho a parábola do filho pródigo. E uma letra assim muito bonita. Então, esses recursos são todos do Pai. Estamos com eles emprestados em algum momento, mas a finalidade é para o bem de todos. Porque o que é o mal? O mal é o bem só para mim. Aprendi isso com o Guilherme, que ele ouviu também numa palestra, ele trouxe, né? O que é o mal? O mal é o bem só para mim. Se o bem é só para mim, se eu desejo e faço bem só para mim, isso aí já se torna um mal. Porque no uso das riquezas, a finalidade é o progresso material, porque a gente vem aqui reencarnar para progredir individualmente e para fazer com que o mundo progrida também. Já pensou quando a gente estiver lá diante da nossa ficha no plano espiritual e ver que um gesto nosso fez com que o mundo se tornasse melhor, gente? Né? Eu acho que isso vai ser muito legal. Olha só, aquele plástico, aquela sacola que você tirou da rua e botou no lugar devido, né? Aquele lixo que você separou para coleta seletiva, né? Nossa, evitou um dia de enchente, né? Evitou que um mal maior se desse. Então, até estavam divulgando, né, para a gente cortar aquele elozinho que vem, o elo que vem na tampinha, porque encontraram alguns animais, né, marinhos presos naquele elo, né, porque o lixo que a gente joga também. E o MS, né, que é o Encontro das Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, vai falar justamente sobre isso. Existe o lado de fora? Depois que eu li e ouvi o André Trigueiro, que trabalha muito nas causas ambientais, falar, né, que o lado de fora não existe, fiquei um pouco mais preocupada. E a questão do lixo é uma preocupação que precisamos ter, né, desse descarte. Não existe lado de fora, gente. Aonde a gente jogar o lixo é planeta, é terra. Então, mas essas coisas incomodam porque são questões difíceis de serem 100% executadas. Mas uma coisinha a gente já consegue. Uma coisinha agora, né, devolver aqueles blisters, né, aquelas embalagenzinhas de comprimidos, devolver na própria farmácia para que tenha um descarte mais adequado. Tem ONGs que recolhem coisas que vão depois ser revertidas para alimentação animal, de animais de rua. Tem muitas ações que a gente pode fazer. Então, isso também é o uso de uma das riquezas, né, primordiais, que é a nossa própria inteligência. E vai depender das nossas escolhas também. Só que toda mudança incomoda, gente, é trabalhosa. Então, é trabalhosa. Então, quando a gente cava esses abismos dourados nos quais se submerge, vamos ter longo tempo para retomar a marcha. Se fez mau uso da riqueza, dos recursos, a gente, né, cai, tem uma queda espetacular. E vai dar um trabalhão para voltar ali ao prumo. Aí eu coloquei a questão 983 do Livro dos Espíritos, quando vai falar das penas temporais. Ali eu não vou ler ela toda, não, mas é só um trechinho do que Kardec comenta. Ali não botei nem a pergunta nem a resposta dos Espíritos, botei um trecho do que Kardec comenta, quando ele fala nessa visão do sofrimento, que só o corpo sofre materialmente. Materialmente só o corpo sofre. A gente fala, morreu, desencarnou, parou de sofrer. Não necessariamente, porque aí podem vir as dores morais. Fisicamente, materialmente, a dor material do corpo físico. Mas quando deixamos o corpo físico, podem vir as dores morais. Então, podemos estar desencarnados, mas sentindo dores morais, que são fruto do arrependimento. Quando a gente começa a perceber que poderia ter feito mais e melhor do que fizemos na experiência berço-túmulo, então podem vir aí as dores morais. Então, quando ele vem falando
quando vai falar dessas penas temporais, fala dessas dores morais. E ali fala, o homem que se considera feliz na terra porque pôde satisfazer as suas paixões é o que menos esforços emprega para se melhorar. Né? Está tudo bem, próspero, não tem nenhuma dificuldade maior materialmente. Melhorar para quê? Até fala-se, né? Se melhorar, estraga. Ah, se melhorar, estraga. Está tão bom, né? Não está tudo direitinho, os boletos em dia, né? Um bom carro, uma boa casa, tenho até o supérfluo, né? Tudo isso. Então, vou me esforçar para quê? Já está tudo certo. Nada contra os bens materiais, que também é parte da nossa experiência, né? Trabalhar, lutar para ter, né, uma situação melhor é parte também da nossa experiência na matéria. Mas estamos falando sempre do excesso, do exagero. Muitas vezes começa a sua expiação já nessa mesma vida de efêmera felicidade, mas certamente expiará noutra existência tão material quanto aquela. Então, às vezes, já nessa experiência do berço ao túmulo, já começa a expiar, já começa a sofrer. Tem a questão dos vazios existenciais. Já ouviram falar? Inclusive, estatísticas demonstram, né, que em alguns países onde não há questões materiais sérias, o vazio existencial é tão grande, a saciedade é tão grande, que o número de suicídios é bem maior do que em países em que a miséria material impera. É incrível isso, porque a saciedade também, na condição que nós estamos, porque é uma saciedade material. A gente sempre, né, está faltando alguma coisa, está faltando alguma coisa. E, geralmente, esse vazio, essa falta do que a gente não sabe muito bem do que, é o que vai nos levar, muitas vezes, a buscar uma transcendência, vai nos ajudar a ultrapassar os parâmetros materiais. É o que muitas vezes vai nos levar a observar a dor do outro, a observar que eu posso fazer algo a mais. E é muito triste, né? Isso já tem mudado ultimamente, a questão da pessoa que só trabalha visando a aposentadoria. Já começa a trabalhar, acabou de assinar carteira, acabou de assumir um cargo e já está contando quantos dias faltam para se aposentar. No regime de aposentadoria agora está um pouco mais trabalhoso, vai ter que contar um pouco mais. Mas deve ser muito triste, né? O seu objetivo de trabalhar é chegar até o dia da sua aposentadoria. Claro que também é uma data importante, quando você finaliza uma etapa da sua vida, quando você vai, a partir dali, começar a agir outras questões da sua vida, isso é importante. É resultado do teu esforço. Mas ser esse o objetivo da sua vida é que é triste. E agora, como temos vivido mais, a exigência também maior de cuidar da saúde, porque também para que você vai viver mais e adoecer logo cedo? Então, isso tudo também demonstra que o nosso planeta está modificado. Antigamente, uma pessoa de 60 anos era de verdade um idoso. Aí eu achei interessante que recentemente foi pedido, né, e foi mudado, aquela figura do idoso. Já viram? Mais de 60 que se colava no carro, colava na porta? Era um velhinho assim, de bengala, todo tortinho. Teve, né, um movimento e deu certo, eles mudaram. Pelo menos o idoso agora está lá, né, mais de 60, pode um adesivo, mas está lá em pezinho. Porque a ideia que se tinha do idoso mesmo era aquele, né? Agora tem cada idoso aí dando show. Não sou idosa, tá, gente? Só meus cabelos são precocemente branqueados, mas eu não sou idosa ainda, mas vou chegar lá. Eu e outras aqui, nós deixamos o cabelo da charme, né? Esse cabelinho branco é charme nosso. É um detalhe. Então, tudo isso está mostrando também que nós temos compreendido mais a vida, a sua finalidade, e temos nos esforçado para atender às finalidades reais da vida. Que ali fala, aquele que nada lhe falta é o que menos esforços faz. Porque no nosso mundo nós ainda precisamos do mal para perceber o bem. Ainda precisamos da noite para valorizar o dia. Ainda precisamos da dor para valorizar a questão quando desaparece a dor. E é interessante que você sabe que, pelo menos comigo também acontece assim, acho que com outras pessoas também, uma dor de cabeça imensa. Aí, de repente, fala, ué, não estou mais com dor de cabeça. E às vezes eu não estava há um tempão e eu não percebi a hora que passou a dor de cabeça.
Então, se a gente não fica tão fixo naquela dor e vê o que pode se fazer, apesar da dor, da dificuldade, tudo se transforma. E os momentos, né? Aproveitar que a mídia coloca tudo em tempo real, quando terminarem as Olimpíadas e começarem as Paralimpíadas, nós vamos ver, né, o que é superação, né, como tem espíritos encarnados no planeta que já trazem exemplos assim fantásticos de superação, que poderiam estar, né, deprimidos, parados, né, achando que terminou a vida porque veio mesmo algo mais grave, que ninguém deseja para si, e espero que nem para o outro também, mas que houve aquela condição, supera aquela dificuldade. Então, é para isso também. E a gente observa isso diariamente. Eu acho que aqui vai aparecer alguma coisa também. Legiões de pessoas no século ferem o solo da vida com anseios repetidos de saliência individual, né, de protuberância, né, de proeminência, e adquirem vasto renome na ciência e na religião, nas letras e nas artes. Contudo, se não movimentam as suas conquistas no amparo, na educação dos companheiros da senda humana, quase sempre, muito embora fulgurem nas galerias da genialidade, sofrem o retorno das ondas mentais de extravagância que emitem, caindo em perigosos labirintos de purgação. Então, tem pessoas, né, muitas, né, que conseguem, né, um destaque na ciência, na religião, na questão financeira. Ali fala, né, quase sempre, porque nem todas, né, tem algumas que usam muito bem esses recursos. Se não usar esses recursos na educação dos companheiros da senda humana, no amparo na educação, não usou bem a finalidade daqueles bens que possui. Isso bens pessoais, né, como bens materiais também, porque quantas pessoas se dedicam a educar, a alfabetizar. Achei tão bonitinho que está passando, né, no Caldeirão lá com o Hulk, no Domingão com o Hulk, né, mistura. É Domingão que é com o Hulk agora. Né, aqueles pequenos gênios, né, aquelas crianças com altas habilidades, a menininha falando, o que ela quer ser? Médica sem fronteira. Falei, nossa, já não bastasse querer ser médica, ainda quer ser dessa categoria, médica sem fronteira, né? Que é aquele movimento de médicos que geralmente não tem fronteira, né? Que viajam para lugares onde a dor, né? As doenças são bem desafiadoras e se dedicam a cuidar daquelas pessoas. Falei, nossa, que espírito, né? Além de já ser bem inteligente, bem desenvolvida intelectualmente, já está com um desejo moral muito bonito também. Eu quero ser médica sem fronteira. Então, se o nosso recurso não é colocado em favor do outro, a gente perde a finalidade dele e vai precisar expurgar, né? Cai nesses labirintos. Há, por isso, muita prosperidade aparente, mais deplorável que a miséria material em si mesma, porque a mesa vazia e o fogão sem lume podem ser caminhos de louvável reparação, enquanto o banquete, ou pipa, né, o banquete, uma mesa bem farta, e a bolsa também farta, em muitas ocasiões apenas significam avenidas de licença que correm para o despenhadeiro da culpa, de onde só conseguiremos sair ao preço de longos estágios na perturbação e na sombra. Então, aparente prosperidade pode ser uma miséria. E aí, claro que a gente tem que ir lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse depoimento desse espírito, que é a Delfina de Girardin, Paris, que ela fala qual é a desgraça real. Ela fala que a gente vê a desgraça real no fogão sem lume, né? As despensas vazias, a falta de alimentação na mesa, a despedida dos entes queridos, né? Que retornam ao plano espiritual, as dores físicas. A gente vê a desgraça real nisso aí. Claro, isso é dor, sim. É dor, é dificuldade. Ninguém vai negar essas dores, essas tristezas humanas. Mas ela coloca que a desgraça real é exatamente o que a gente muitas vezes considera como prosperidade. Ela fala, a verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. A desgraça está na consequência desse fato, mais do que nele mesmo, né?
Ela fala: vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as veras de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordou o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Então, tudo que a gente considera como sendo felicidade no mundo, de forma exagerada, sem a consciência devida, torna-se desgraça real. Infelizmente, temos visto também recentemente, né, aí na mídia, pessoas muito bonitas, já bastante bonitas, que recentemente perderam a vida fazendo tratamentos para ficarem ainda mais bonitas. Aí até uma mãe, né, cuja filha desencarnou, ela falou: ai, mas ela já era tão linda. E de verdade, a menina já era muito bonita, né? Mas a questão que muitas vezes a sociedade coloca, né, como aquele corpo perfeito, né? E existe um corpo perfeito, gente, né? Os padrões que a mídia exige muitas vezes, é aqueles que caem nessas telhas dos padrões que a mídia exige. E não são poucos os casos, né? E aí encontro também com aquelas outras pessoas que são inconsequentes, que não se preparam devidamente, que não pensam no outro, né, como um irmão seu, merecedor de todo cuidado também. Porque a ciência, a medicina, inclusive a medicina estética, está aí progredindo dia a dia. Né? E se há recursos, se há possibilidades, e se a pessoa tem esse desejo, ela deve investir sim naquilo que ela deseja, mas lembrando sempre da questão do limite, né? Para que esse desejo não se torne uma desgraça real. Não vou ler tudo porque está lá no Evangelho. Muitos religiosos perguntam por que motivo protegeria Deus o progresso material dos ímpios. Em verdade, porém, semelhante fortuna não existe, de vez que a prosperidade ausente da reta conduta não passa de apropriação indébita. Então, prosperidade que não veio de uma conduta reta é apropriação indébita, não é prosperidade mesmo. Não, mas por que, né, uma pessoa de má índole? Por que Deus permite que essa pessoa enriqueça? Que essa pessoa tenha tantos privilégios em relação a outras que são boas de coração e que vivem, inclusive, às vezes, em absoluta miséria. Então, a prosperidade real não é essa. E é como roupa brilhante cobrindo chagas ocultas, né? Uma roupa linda, mas aquele espírito ali está adoecido. Que exigem a formação de reflexos contrários aos enganos que as originaram, a fim de que a prosperidade legítima, existe uma prosperidade que é de verdade, a expressar-se em serviço e cultura, amor e retidão. Confira ao espírito o reflexo dominante da luz. Olha, serviço e cultura, amor e retidão. Isso é prosperidade. Quando fala do serviço mesmo, da cultura, né, das artes, né, das emoções, da música, né, do ser espiritual, de fato, vivendo materialmente, mas já se vendo como esse ser espiritual. Aqui termina essa página. Aí eu coloquei ali algo que eu estava lendo também sobre a teoria da prosperidade, que na verdade não é nem só a teoria, é a teologia da prosperidade. Aí eu vi que foi um movimento lá no século XIX nos Estados Unidos, onde o eixo central desse movimento era a prosperidade material, mas como uma devolutiva de Deus. Era a igreja, né, constituída, mais preocupada com os ensinamentos, né, na deturpação dos ensinamentos. Como diferencial, defendia ardorosamente o acúmulo de riquezas materiais na Terra. Parece estranho, né? Mas esse movimento é bem forte. Atualmente, a teologia da prosperidade se faz presente em todo o mundo, exaltando os privilégios que a riqueza e o dinheiro podem trazer, apresentando-os como retribuição de Deus aos fiéis que seguem sua doutrina,
substituindo a fé e a devoção divinas por prósperos empreendimentos. É incrível, né? Tem um artigo bem grande, até quem quiser saber mais, é muito interessante essa teologia da prosperidade e como esse movimento é crescente. Aí eles falam ali de você cultivar a semente. A semente é a doação, né? Você doa uma moedinha. Só que você tem que cultivar aquela moedinha. Então, para cultivar, você tem que doar sempre mais e mais e mais e mais, né? Quanto mais você doa, mais Deus te retribui materialmente. E interessante que eles usam partes da Bíblia, fazem leituras distorcidas da Bíblia para justificar essa teologia da prosperidade. Uma prosperidade material. É que quanto mais materialmente você contribui, mais Deus lhe devolve materialmente também. E os números que adotam essa teologia são imensos. São números imensos, né? Lá no século XIX, nos Estados Unidos, teve início, mas ainda hoje, né? E aí eles começam, né? Como eu falei que o mal é organizado, o mal é disciplinado, o mal é inteligente, a gente observa, né? Com um pouquinho de luz, a gente já observa o quanto tem de treva nessa teologia. E tem também, né, aquelas igrejas sérias que fazem a interpretação adequada da Bíblia e que combatem essa teologia. Mas ela existe e nós temos liberdade de fazer nossas escolhas, né? Aí, terminando com a oração dominical, só um trechinho, né, que é o Pai Nosso, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá nas coletâneas de preces espíritas. Lembrando o trechinho do Pai Nosso que fala: dá-nos o alimento indispensável à sustentação das forças do corpo, mas dá-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. É naquele trechinho que fala: dá-nos o pão de cada dia, né? O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Então, esse pão nosso, o alimento material, o alimento espiritual que precisamos. Preserva-nos, ó meu Deus, de invejar os que possuem o que não temos, nem mesmo os que dispõem do supérfluo, ao passo que a nós nos falta o necessário. Perdoa-lhes se esquecem a lei de caridade e de amor do próximo que lhes ensinaste. Afasta igualmente do nosso espírito a ideia de negar a tua justiça, ao notarmos a prosperidade do mal e a desgraça que cai por vezes sobre o homem de bem. Já sabemos, graças às novas luzes que te aprouve conceder-nos, que a tua justiça se cumpre sempre, e a ninguém excetua, que a prosperidade material do mal é efêmera, quanto à sua existência corpórea, e que experimentará terríveis reveses, ao passo que eterno será o júbilo daquele que sofre com resignação. Então, vamos voltar aí, né, à oração dominical que Jesus nos ensinou. Busquemos ser prósperos do amor divino, coloquemos os nossos recursos em favor de quantos nós possamos alcançar com os recursos que nós trazemos e vamos nos relembrar, né, dessas lições da prosperidade, porque todos nós somos prósperos e prósperos do amor de Deus. Então, que Deus nos abençoe, que possamos refletir nessas lições de hoje. Então, nós agradecemos a Jane pelo estudo de hoje, ótimas reflexões, né? Então, vamos agradecer também a Deus, mais uma vez. Agradecemos a Deus, nosso Pai. Agradecemos a Ti, Jesus, pelas lições, pelas reflexões desta noite. Queremos, Senhor, te pedir que nos ampare sempre, que nos auxilie na nossa caminhada, que possamos estar perseverantes em progredirmos, em trilharmos os nossos caminhos com acerto. E pedimos, Senhor, que nos guie sempre, pedimos que possamos estar atentos às inspirações que recebemos dos nossos anjos guardiões, dos nossos amigos espirituais. E assim, querido Mestre, que possamos encerrar a nossa reunião de hoje
e que possamos chegar aos nossos lares envolvidos na sua proteção. Que os bons espíritos possam nos envolver a todos, auxiliar cada irmão nosso em suas necessidades. Fique conosco, Mestre amado, nos guiando, nos intuindo, nos protegendo, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.